Crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar ciências do capítulo 17. Vamos falar sobre a coleta de lixo, na página 168. Então, você sabe o que é coleta de lixo? Na região onde você mora, há coleta de lixo? Perguntinhas aqui, né? Com que regularidade o lixo é coletado? Então, vocês vão estar assinalando se é diariamente, 3 vezes por semana, quinzenalmente, 2 vezes por semana ou uma vez, certo? Para onde vai o lixo coletado? A coleta de lixo é importante para o bem-estar da comunidade. Você já imaginou o que aconteceria se o lixo não fosse recolhido nas cidades? O lixo coletado é jogado nos lixões, que é depósitos de lixo a céu aberto, ou até mesmo nos aterros sanitários, que é locais preparados para receber o lixo coletado. Nesses 2 casos, leva muito tempo para o lixo ser decomposto, ou seja, para apodrecer, estragar, se desfazer, como vocês estão vendo aqui nas imagens, certo? Aterro sanitário, em Ribeirão Preto, e aqui um lixão em Ribeirópolis, que fica em Sergipe. Observe alguns objetos e quanto tempo eles levam para ser decompostos. Papéis, 3 meses. Tecidos de algodão, de 1 a 5 meses. Latas de alumínio, de 200 a 500 anos. Papéis, 450 anos para serem decompostos. Vidros e pneus é tempo indeterminado. Como você pode perceber, alguns objetos jogados no lixo levam muito tempo para se decompor. O tempo de decomposição dos materiais também varia de acordo com as condições do solo ou do ambiente em que eles foram descartados. Por isso, há informações variadas a respeito do tempo de decomposição deles. Uma das soluções para o problema da grande quantidade de lixo que produzimos é selecionar o material que demora muito para se decompor e reaproveitá-lo ou reciclá-lo, se possível. Então, reciclagem é o processo de transformação de materiais que já foram usados e depois descartados. Aqui. Reduzir, reutilizar e reciclar, os 3 R's. Nos dias de hoje, comenta-se muito a respeito da quantidade de lixo produzido. Nas discussões sobre o assunto, são indicadas algumas saídas para esse problema. Entre eles estão procurar reduzir a quantidade de lixo produzido, reutilizar o que for possível e reciclar. Sobre a produção de lixo, a quantidade de lixo produzido por pessoa está relacionada, entre outros fatores, ao que essa pessoa consome. O consumo, muitas vezes exagerado, leva a cada lançamento de um produto, muitas vezes descartando outros objetos que ainda poderiam ser utilizados. Não, é que leva as pessoas a comprarem roupas, calçados, acessórios e equipamentos novos a cada lançamento de um produto. Muitas vezes descartando outros objetos que ainda poderiam ser utilizados por mais tempo. Outro problema é o uso exagerado de embalagens de plástico, por exemplo. Ao compor frutas, muitas pessoas optam pelas que estão já cortadas. O que acontece? Aumenta a quantidade de embalagens em relação à compra de uma fruta inteira, aumentando assim a produção de lixo. Sobre a coleta seletiva de lixo, para o lixo ser reciclado, ele precisa passar por uma seleção, isto é, materiais como papel, vidro, metal e plástico devem ser separados. O lixo separado é colocado em recipientes especiais. Veja como pode ser realizada a seleção do lixo. Então, aqui. No recipiente do papel a ser reciclado, colocam-se revistas de jornais velhos, caixas de papelão, embalagens, folhas usadas, entre outros materiais feitos de papel, desde que não estejam com sujeiras e outros resíduos. O papel higiênico, por exemplo, usado no banheiro, não deve ser colocado nesse recipiente, pelo fato de conter fezes e urina. O guardanapo de papel usado também não, pode possuir restos de alimentos. Tá? Aí aqui, ó, no recipiente do vidro a ser reciclado, colocam-se garrafas, copos, cacos, entre outros materiais feitos de vidro.
No recipiente do metal a ser reciclado, colocam-se latas de bebidas, latas de conserva, grampos, arames, fios, pregos, papel alumínio e entre outros materiais feitos de metal. No recipiente do plástico a ser reciclado, colocam-se potes e embalagens diversas, sacos de leite, de arroz, de feijão, de farinha, entre outros materiais feitos de plásticos, certo? Assim, papel, vidro, metal e plástico já foram selecionados e tornaram-se lixo, que pode ser transformado. Dessa forma, devem ser entregues em um posto de coleta, certo, gente? Queria comentar com vocês que no recipiente de vidro lá, as lâmpadas, espelhos e louças não devem ser colocados nesse recipiente aqui, certo? E no recipiente de metal, embalagens como aerosol e pilhas não devem ser colocadas nesse recipiente, pois o processo de reciclagem é diferente, certo? Esse é nesse caso aqui, do metal. E no caso do plástico a ser reciclado, no caso o acrílico, fraldas, descartáveis e adesivos, também não devem ser colocados nesse recipiente, gente, certo? Alguns materiais, gente, como recipientes de margarina, vidros de maionese, saquinhos de leite, podem ser lavados antes de ser colocados para reciclagem, certo, gente? E outra coisa também, quando quebrar um copo, um prato, vamos ter consciência de enrolar num papel, no jornal, para poder ser colocado, né, no lugar adequado, para que não aconteça de alguém que for lá pegar o lixo, acabe se machucando, certo? Aí, assim, papel, vidro, metal e plástico, como eu já li, já foram selecionados e tornaram-se lixo, que pode ser transformado. Dessa forma, devem ser entregues em um posto de coleta, como já foi falado, certo? Aí aqui, partindo do posto de coleta, o lixo selecionado é encaminhado às indústrias de reciclagem. Por exemplo, papéis velhos são levados à indústria de papel para serem reutilizados, por exemplo, na fabricação de caixas de papelão e embalagens, certo? Metais são encaminhados às empresas que trabalham com a reciclagem desse material, para serem transformados em novos objetos. Os vidros e os plásticos também são encaminhados a empresas especializadas para serem transformados em novos objetos, certo? Aí na página 173, vamos fazer umas atividades para a sala. Quais são os tipos de materiais considerados recicláveis? Você sabia que pilhas e baterias não devem ser descartadas no lixo residencial? Faça uma pesquisa e escreva os motivos pelos quais as pilhas devem ser descartadas em locais próprios de coleta seletiva. Na 3, que é para formar um grupo, no caso não tem como formar agora, porque nós não estamos em aula presenciais, né? Aí vocês podem estar fazendo aqui a número 4. Pula 3 e vamos para 4. Você acredita que seja possível reduzir a quantidade de lixo que produzimos? Justifique sua resposta. No 5, quando o símbolo ao lado está estampado em um recipiente, o que significa? Esse símbolo aqui, né, do ladinho direito. Se for necessário, realize uma pesquisa para estar, né, explicando quando tem esse símbolo aqui no recipiente, né, está estampado, o que significa. E aqui uma atividade para casa, né, que é a página 174. A seguir foram incluídas explicações sobre algumas das causas das enchentes nas cidades. Então aqui, ó. O lixo jogado nas ruas, qual é a consequência? É carregado pela água das chuvas e entope os bueiros, como vocês estão vendo aqui na imagem. Em consequência, a água não escoa e se acumula nesses locais, certo? Aqui, a substituição de áreas verdes por asfalto também provoca enchentes. No solo, com vegetação, a água das chuvas é absorvida rapidamente no asfalto. A água acumula-se e arrasta o lixo para os bueiros. Quando a chuva é muito intensa, por falta de absorção, há acúmulo de água, gerando as enchentes, certo? Aí vocês vão estar respondendo no caderno aqui, essas questões aqui, ó.
No A. Na cidade onde você mora, ocorrem enchentes? Perguntinha B. Em sua opinião, alguma das causas citadas anteriormente justifica as enchentes que ocorrem em sua cidade? E no C, caso não ocorram enchentes, quais são, em sua opinião, as características da sua cidade que contribuem para evitá-la? Certo? Aí qualquer dúvida aqui que forem surgindo, né, nas atividades aqui, eu volto a estar explicando, certo?